Hello everyone, sou o Teacher Socorro e sejam bem-vindos ao nosso curso completamente grátis, tá? De inglês para passar no concurso do Banco do Brasil, tá? Então aqui a gente vai ter as próximas aulas, né, durante os próximos meses, né? Aulas assim, a cada 2, 3 dias explicando muito, tá? Do que vai cair na prova e de que maneira que a gente vai poder elevar o nosso inglês, né, a um nível de acertar todas as questões da prova. Eu recomendo que vocês façam esse curso conjuntamente, né? Ao fato de vocês estarem estudando para outras matérias, porque vai ser assim o conteúdo que vai demorar um pouquinho mais de tempo para vocês absorverem, né? Aliás, se você não sabe nada de inglês, né? Com esse tempo você vai ter o vocabulário mínimo ali para fazer a prova, tá? E acertar algumas questõezinhas que vão com certeza, tá? Mas com certeza ajudar muito no resultado final. Quem deixa o inglês de lado tá perdendo 5 pontos. E se a gente for pensar na prova passada, tá? Em que o inglês, pessoal, teve 5 questões só, né? Mas a nota de corte foi 60 de 70. Ou seja, se você não sabe inglês, você já perdeu 5 pontos, você vai ter que acertar quase a prova inteira para conseguir passar, tá? Fora que no dia a dia vocês vão encontrar alguns desafios que vocês vão precisar saber pelo menos o básico. Então, por que não, né? Fazer esse curso aqui juntamente com estudar outras matérias, também faça esse curso aqui. Ele tá de graça. Não estamos cobrando nada de vocês, tá? Claro que quem quiser, tá? Quem quiser tem um curso completo de inglês na descrição também por uma taxa única de R$ 97, tá? Vou dizer isso daqui agora, tá? Vou sempre fazer uma pausa para falar isso daí, tipo, pelo menos uma vez na aula, porque quem quiser realmente aprender mais do que a gente já está aprendendo aqui, né? Quiser já ter todas as aulas, tudo bonitinha, dividida em etapas, tá? Vai encontrar nesse curso de inglês completo. Esse curso de inglês completo vai te ajudar não só nesse concurso, tá? Vai te ajudar em todos os outros concursos de inglês, tá? Mais fáceis ou mais difíceis, tá? Inclusive, se a pessoa estudar muito o nosso curso, ela consegue também passar no inglês da Polícia Federal, que eu já fiz algumas questões, tá? Então, realmente, pessoal, sabe? Se você se dedicar, se você seguir essa trilha aqui, não tem por que você não se dar bem nesse e nos próximos concursos quando o assunto for inglês, tá? E também vai te ajudar para o resto da vida, tá? Quem levar a sério esse nosso mini curso aqui, vai ter sim a sede de aprender mais. Aí, se a pessoa quiser depois futuramente, né, é só clicar na descrição, tá? A gente também tem algumas aulas particulares e aulas em grupo. Também os links e contatos estão todos na descrição. Então vamos embora lá, bora lá para o curso, tá? Eu vou mostrar aqui alguns aspectos gerais, como que foi a última prova e como que vai se dar o nosso cronograma de estudos. Então, prestem muita atenção que vai valer muito a pena. Bom, pessoal, estou de volta aqui então. Já deixamos tudo bonitinho aqui para vocês. Eu estou usando uma lousa aqui digital em que eu possa desenhar para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Língua portuguesa está bem definido como que vai ser a prova. Na língua inglesa, se vocês forem estudar sozinhos por conta própria, vai ser um pouquinho mais chato. Por quê? Olha o que está aparecendo aqui na língua inglesa, né? Conhecimento de vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos, né? Então, vocabulário fundamental, aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. Só isso, tá? Então, basicamente, como que vai ser sua prova? Você vai ler um texto, você vai ter que entender o texto, né? Minimamente, né? Para conseguir responder as perguntas. A não ser que você queira chutar, né? Aí chutando você pode acertar uma, pode acertar zero, pode acertar cinco, né? No chute fica lá, a Deus dará, né? Então é muito mais fácil a gente entender o básico para poder fazer essa prova, tá? Geralmente vai ser um texto só. Então vamos ver aqui ó, a prova passada. Língua inglesa, né? Se for ver aqui, ó, deixa eu até realçar aqui, ó, língua inglesa, né? Tem um texto só. Why millennials don't like credit cards, né? Aí você vai descer aqui, ó. Lembrando que isso daqui é como se fosse uma página, né? Deixa eu até diminuir aqui, ó, para vocês verem, ter uma noçãozinha, né? Que é a nossa pagininha, né? Nossa folha A4. Então o texto ele pegou meia folha e um pouquinho mais. Provavelmente vai ser isso, tá? Vai ser no mínimo meia folha e 5 questões, tá? Então a gente tem aqui o nosso texto, né? Algumas partes estão grifadas para a pessoa poder voltar depois e consultar e responder as perguntas, tá? Então não tem por isso daqui não é aleatório que eles fazem isso, né? Eles dão esses grifos aqui, vamos dizer assim, né? Então colocando em caixa em negrito, né? Eles não colocam em negrito essas coisas por mera, né, vontade, não. Tá? Aqui está dividindo algumas coisas importantes do texto. A gente vai ver, tá? A gente vai estudar primeiramente essas palavras que a gente tem que saber, né? As estruturinhas básicas que a gente tem que saber para conseguir entender o mínimo do texto, tá bom?
E entender o mínimo do texto também vou ensinar algumas técnicas de como ler nesse texto de uma maneira mais eficiente, tá? Para não perder tanto tempo também. Bom, aqui, ó, vocês podem ver, ó. Primeira pergunta, né? Ó, geralmente, pessoal, já vou deixar isso bem claro para vocês na aula 1. Essa é uma pergunta que sempre vai ter, tá? Pessoal de bancas de concurso público adoram colocar essa perguntinha, né? Qual que é o principal propósito do texto, tá? Qual que será o principal propósito do texto, tá? Você pode inferir de vários lugares aqui, tá? Do título, tá? Você pode pegar também das partes grifadas aqui, né? Que eu mostrei já para vocês. Mas é claro, vocês lendo o texto, vocês têm uma ideia geral, tá? Então, geralmente aqui, né, vão ser ideias gerais que eles vão colocar. Não vai ser uma coisa muito específica. Então, essa daqui é uma que eles gostam de colocar, porque é uma que você vai ter que entender minimamente o texto para poder responder, tá? Se você olhar essa daqui e responder de qualquer forma, você não vai conseguir se dar bem, tá? Então, por isso que eles colocam essa questão, né? Para ver se você entendeu o texto, tá? Isso é basicamente essa, entender o texto, tá? Outra que eles gostam de colocar, tá, ó, trechos. Ó, das linhas 13 a 15, então vai lá na linha 13 a 15, aqui em cima, né? Subir um pouquinho, né? Essa aqui é a linha 15, ó, 14 e 13. Então aqui, ó, The Great Recession, né? O que vai acontecer aqui, né? Nessa frase. Então eles querem saber, tá? Nessa sentença, ó, a palavra stray pode ser trocada pelo quê, né? Então isso daqui também, ó, vocabulário básico, tá? Vocabulário básico. Claro que aqui, ó, eles deram uma forçadinha, né? Colocaram stray, né? E mais algumas palavrinhas aqui que não são muito comuns, mas que vocês vão conseguir sim, ao fazer nossas aulas, entender um pouco mais, tá bom? Então, basicamente isso, pessoal. Ó, linhas 24 a 26, tá? Olha lá, outro trecho, tá? Então, basicamente o que, né, que vai ter nessa prova? Vão ser 5 questions, né? 5 questions. Uma, com certeza, vai ser da ideia do texto, né? Ideia do texto. E outras 4, 3 podem ser de trechos, né? Claro, que aí o que vai variar, né? Ah, pessoal, a gente pode trocar tal palavra por qual, né? Então aqui, ó, tem outra. Plenty of, né? Então, por exemplo, geralmente assim, dessas 4 de texto, 2 é para trocar palavra, né? E 2 é para pegar o quê? Ideia, de novo, tá? Então aqui, toda essa prova é para ver se você entendeu, tá? Qual que é o propósito do nosso curso? Entender o texto, tá bom? Entender o texto. É só esse o nosso propósito. Se você quiser pronunciar bem em inglês, né? Se você quiser saber todos os tempos gramaticais, todas as nuances do inglês, tá? É o que eu falei para vocês, vai ter o curso completo aqui na descrição, porque esse curso completo ele vai ajudar em outros concursos também, tá? Então não vai ser só nesse. Nesse daqui, nessas aulas, a gente vai focar nessas ideias básicas, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, porque aí a gente vai começar a fazer nossas aulas já pensando nisso. Então, pessoal, a gente tem, né, alguns materiais na internet que vão ensinar basicamente um inglês básico, tá? Então eles vão dar algumas coisinhas, tipo, tem uma apostila, se não me engano, do opção concursos, alguma coisa assim, opção apostilas, tá? Que são basicamente todas iguais, né? E eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar, pessoal, coisas simples do inglês. Porque você vai ter que aprender pelo menos o básico para poder entender o básico para poder fazer a prova, tá? Então não tem milagre nisso daqui. Então, quais são as coisas básicas que a gente vai ter que aprender, né? Eu já prestei muita atenção nisso. Para entender um texto, você precisa saber o quê, né? Artigos, né? Ou articles, tá? A gente precisa saber também substantivo, né? Então, substantives. O que mais que a gente precisa saber, pessoal? A formar uma sentence, tá? Isso daqui é óbvio. Se você souber como é formada uma sentence, pessoal, vocês vão ver que é muito simples, tá? Uma sentence, eu vou mostrar a estrutura para vocês no nosso curso. Simples, 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 tá? Eu vou também ensinar um pouquinho de numbers, tá? Porque indubitavelmente eles vão colocar algum númerozinho, então é bom a gente saber pelo menos o básico de numbers. Aí o que mais a gente vai ter que saber, né? Vocabulary. Beleza? E alguns conectores também, os connectors. A gente também pode aprender, né?
algumas perguntinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui questions in English. E eu vou colocar também aqui WH questions que vocês vão ver durante as nossas aulas. Tudo isso daqui que eu tô colocando aqui agora na lousa, pessoal, vão ser as coisas que a gente vai ver durante o nosso curso, tá? Eu vou tentar deixar o curso mais simples possível. Se vocês também quiserem complementar nossas aulas do curso com outro conteúdo grátis, a gente tem no canal, né? As turmas básicas de inglês, eu acho que até a aula 5 estão abertas, tá? Porque elas são turmas fechadas. Mas até a aula 5 elas estão abertas e vão ensinar muitas coisas para vocês também, aplicadas no dia a dia, tá? Então é muito bom que vocês sigam o canal, né? Se inscrevam, tudo bonitinho, deixem o like e sigam essas playlists nossas, porque sempre tem alguma coisa importante para vocês verem. Bom, então, ó, só isso daqui? Não, tá? Se a gente for ver, por exemplo, no material dessas pessoas aqui que fazem esse material, por exemplo, para concurso, né? Vai ter que também saber, né? Substantivos, né? Adjetivos, não, adjectives, né? Bom também, né? Vou colocar aqui adjectives. Bem simples, tá? Adjectives, vocês vão ver que é muito simples, tá? Também vai ter que saber o que? Comparativo, tá? Essas coisas que eu estou colocando aqui agora já são assuntos um pouquinho mais curtos de se entender, tá? Porque se a gente entender a frase no geral, um texto no geral, a gente só sabendo um pouquinho de cada um desses, a gente já consegue ir muito bem nessa prova, perfeito? Inclusive, na próxima aula ou no próximo conteúdo que eu for liberar para vocês, eu vou responder aquela prova com vocês para vocês verem, né, o que que eu tive que pensar e aonde que eu tive que olhar no texto, porque eu acho que vai ficar bem interessante, né, vocês começarem a perceber como que a gente vai encontrar essa característica em cada uma, né, cada um dos textos que a gente for ver, né, cada questão. Então é bom a gente ver também que forma que a gente vai trabalhar cada uma delas. Mas vocês puderam ver que tem bastante coisinha aqui. Mas pessoal, numbers, tá? Numbers. Eu tenho quase certeza que vocês sabem contar de 1 a 10, tá? De 1 a 10 a gente sabe contar, né? Aquelas musiquinhas de criança, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Todo mundo sabe, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? De 1 a 10, quase todo mundo consegue contar. Se você não sabe, a gente vai ter uma aula só sobre numbers, tá? Não se preocupe. Mas o mais importante aqui, então, né? Eu diria pra vocês é o que, né? A nossa aula de sentence, tá? Nossa aula de sentence ela é muitíssimo importante. Vocês não sabem o poder que essa aula vai ter de ajudar vocês ao quê? A fazer frases, mas principalmente a entender uma frase em inglês, tá? Adjetivos é muito importante porque os adjetivos eles se comportam um pouquinho diferente em inglês do português, né? Tanto quanto posição, né? E também que adjetivos em inglês não vão ter o plural, tá? Eles vão falar, por exemplo, bonitas, né? Pessoas bonitas, não, é pessoas bonitas, né? Basicamente isso. Então vai ser beautiful people, né? Vocês poderão ver que inverte e não tem o plural. Então a gente vai entrar mais a fundo nisso. Coisa importantíssima, conectores e vocabulary, tá? Artigo substantivo, a gente, pô, substantivo já tá meio que no vocabulary, então eu não vou, sabe, ficar se enfocando tanto, né? E as questões é bom pra gente saber como que funciona cada uma delas, mas também estão na parte da sentença, perfeito? Comparativo and, né? Superlative. A gente vai ver bem rapidinho, tá? A gente vai entender o conceito geral. Pronto, tá? Não vamos ficar assim nos alongando muito, porque o mais importante é que vocês entendam o texto, perfeito? Bom, além disso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse material. Tem os, eu acho que tem os countables e uncountables aqui, né? É, tá na parte dos substantivos que eu coloquei ali em cima, né? Vou deixar um pouquinho menor, pessoal, mas eu vou tentar deixar assim bem simples, tá? Agora o pessoal resolveu fazer uma obra aqui no fundo, né, enquanto eu explico a matéria que a gente vai estudar, né? Perfeito. Adjetivo aqui, beleza. Os comparativos tá bom. Tá. Object pronouns, tá. Os pronomes, né? Então a parte de pronomes também é importante em saber.
Pronouns. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso daqui já vou ensinar. Já vou ensinar. Basicamente aqui, frequência. Advérbios, né? Advérbios, tá? Colocar aqui advérbios também. Frequency. Adverbs. Tá? Vou colocar aqui often. Bom, a gente já passou bastante páginas ali do livro. E a gente vai descendo mais um pouco, né? Tá? Aqui não é importante. Em action, preposições. Tá? Preposições. Preposições é muito importante. Vou colocar aqui preposições. Já tá acabando, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui meio que um catado hoje. E a gente já vai começar falando dos artigos, tá bom? E dos substantivos. Então, muita calma nessa hora. Eu sei que vai ser uma aula chata, uma aula longa, mas vai ser a primeira aula de vocês. Vocês vão ver como que vai ser simples, tá? Aprender inglês. Pode até animar vocês, né, a querer aprender inglês realmente depois, né? Fazendo mais aulas com o professor ou com a gente, né? Que seja, mas eu espero também fomentar essa vontade de aprender, porque é um idioma assim fantástico que vai abrir muitos caminhos na vida de vocês, seja você concurseiro ou não. Position, vestimentas, aqui já é tudo vocabulary, pessoal. Provavelmente aqui já vai muitas páginas de vocabulary. Porque é o importante aqui, né? Mas ó, imagina vocês comprarem um material desse, né? E ficarem tendo que decorar tudo, né? Não vale a pena, tá? Que eu já falo até pra vocês que é bem vocabulário, hours, pode ser até hours. Hours pode ser que tenha alguma coisa de hours. Hours, e o que mais aqui? Nada aqui. Nossa, do nada eles cortaram. Nossa. Aqui é WH Questions que a gente vai ver já. Basicamente isso, pessoal. Hours que falta. Saber os horários básicos aqui também. Hours, que é outra aula simples, tá? Ó, isso daqui, ó. Prepositions importantíssimo, tá? Pronouns também, porque vocês vão ver que a gente vai ver muito texto, né? É bom mais para entender, tá, pessoal? Vocês não vão precisar escrever. Então é muito mais simples o nosso estudo aqui, né? Não vai ser uma coisa assim fantasticamente difícil, tá? Então é só isso. Nós vamos já começar. Então já pegue seu caderno aí que a gente vai começar hoje com o quê, ó? Nossa aula número 1 vai ser articles, né? E um pouquinho de substantivos. Eu vou ver aqui se der tempo a gente manda os substantivos, tá? É que agora esse barulho aqui da obra do fundo tá me atrapalhando aqui. Mas se parar a gente já entra nos substantivos também. Vamos lá então. Todo mundo com o caderno em mão? So, let's go, guys. Primeira coisa importante, tá? Primeira coisa que todo mundo vai aprender em inglês é o artigo, tá? Geralmente, nas primeiras aulas, a pessoa aprende o artigo. Ou ela vai aprender uma estruturinha básica, né? Se pegar um módulo, por exemplo, na Wizard, né? Alguma outra escola que faz esse outro tipo de ensino, que é o de memorização, tá? Então, mas o que é mais importante aqui, né? Artigo. Então, vamos ao artigo the. Não precisa aprender a pronunciar, né? Mas quem quiser, a pronúncia é the, né? The. O que é esse the aqui em inglês, tá? Ele significa o ou a em português, mas também significa os ou as, tá? É por isso que é importante a gente saber isso, tá? The, tanto faz, tá? Número de coisas que vem depois ou se é masculino ou feminino o substantivo. Vocês também vão ver em inglês que não vai ter muito problema quanto a isso, né? Não vai ter mais distinção em masculino e feminino. Então, the, né? The. O, a, os e as. O que pode ser the, então, né? The car. Perfeito? The car é o carro. Olha que legal, né? Até aqui, ó, tá igualzinho em português, né? The é o, né? Car, carro. Pessoal, memorização básica, né? The car, o carro. Ah, mas como que eu falo? Os carros, né?
The cars. Perceberam que essa é a única diferença, né? Os carros. A gente colocou um Szinho aonde, né? No car, tá? Então, the car, o carro, the cars, os carros. Mas beleza, e como que eu falo, por exemplo, a casa, né? The house. A casa. Olha que legal. The como a. The como os. The como o, né? E qual que é o último? Falta só o as, né? Então, the girls, né? Opa, se escreve bonitinho aqui. The girls. As meninas. Ou as garotas, se vocês preferirem, tá? Então, ó, perfeito. The car, o carro. The cars, os carros. The house, a casa. The girls, as meninas. Então, the, ele vai ser muito importante pra gente aqui, pelo menos na compreensão do texto. Por quê? Alguém pode chegar e falar assim, por exemplo, né? Chegar no texto e falar the doctor. The doctor. Você já tendo, sabe, feito alguns exercícios aqui com a gente, né? Nas próximas aulas, você já fez, por exemplo, você já fez nosso curso inteiro. Você vê isso daqui na prova, the doctor, né? Você vai saber que é o quê? O doutor, tá? Beleza? Então, the doctor, sei lá, Newman. Dr. Newman, tá? Isso aqui é o nome próprio. The Dr. Newman, né? Sei lá, tried to blá blá blá, né? Então, Dr. Newman, o doutor Newman. Pessoal, a gente sabe no the, a gente já sabe a primeira parte da frase, ó. O Dr. Newman, né? The Dr. Newman. Até porque doctor é uma palavra muito parecida com a do doutor em português, né? É aquela cognatas, né? Então, uma coisa importante também no inglês, né? Algumas palavras são cognatos, né? Mas também tomar cuidado que tem algumas que são falso cognatos. O que eu recomendo para vocês fazerem, tá? Meio que uma lição de casa, assim, né? Assistindo esse vídeo. Acabou esse nosso vídeo, vocês já pesquisem, tá? Pesquisa. Vai lá no Google, tá? E pesquisa lá, cognatos em inglês. Palavras cognatas em inglês. Vocês vão ver várias palavras parecidas com o português que tem exatamente o mesmo significado no inglês. E depois vocês também façam uma breve pesquisa de falsos cognatos. Por quê? Tem algumas palavras que são muito parecidas, mas elas têm significado oposto, tá? Qual dessas duas que é bom decorar? Decorar os falsos, tá? Essa daqui é importantíssima, tá? Essa daqui, ó, decorar. Precisa decorar todos? Não, só os principais. Mas é muito bom decorar, tá? O máximo que vocês conseguirem. Vai ser um exercício chato de se fazer, mas é importantíssimo para fazer essa prova, tá? Porque muito provavelmente a banca não vai colocar muitos cognatos, tá? Ela não quer que todo mundo passe, né? Ela não quer que todo mundo tire 5 em inglês e faça 100% e que se dane a prova de inglês, né? Não vale a pena, né? Para eles precisam que muita gente não consiga, muita gente, né? Eles precisam que muita gente não consiga fazer, né? Para ir aumentando, tipo, né? Para ir ali controlando o número de alunos que vão passar, né, no concurso. Então, o que é importante para vocês agora, né? Saber essa lista principalmente desses falsos, tá? Aí que vocês podem fazer, né? Em alguns deles, por exemplo, né? Qual que aqui é flu, né? Flu é a gripe, né? Ó. A gripe, ó. The flu. A gripe. Tá? O resfriado, tá bom? Eu ia falar que gripe, mas é o resfriado, né? A pessoa também pode colocar outra palavrinha aqui, cold, né? Que também é a gripe ou resfriado, que é basicamente a mesma coisa, né? Ó, a gripe ou resfriado, né? The flu, the cold. Perfeito? Então esse the aqui, ó, basicamente é para isso, né? O, a, os e as. Simples, simples, simples. Vocês perceberam o que vem depois do the, né? Vem um substantivo, pessoal. Então a gente sempre, o the, ele dificilmente vai estar sozinho, né? Ele precisa de um substantivo do lado para indicar, né? Ah, é o tal coisa, a tal coisa, não é verdade? Então, lembrando, né? O the
vai vir com um substantivo depois. Então já pega aqui ó, a primeira anotação do seu caderno, a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Vocês vão anotar muito desses quadrinhos, que se vocês saberem esses quadrinhos, decorando esses quadrinhos, vocês vão bem na prova, tá? Tenho certeza, não importa o seu grau de inglês, né? Se ele é zero, se ele é básico, se ele é intermediário, você vai bem nessa prova, tá? Se você já for do inglês mais avançado, você está vendo esses conceitos aqui, tá bem simples, né? Mas a gente vai chegar mais para frente, vai chegar na algumas aulas fazendo respostas das provas, vocês vão ver o quanto saber esses quadrinhos, né, saber algumas dessas dicas ajuda na hora de resolver os exercícios, tá? Então, D não é substantivo. Por que que a gente vai usar essa estrutura, né? Por exemplo, ó, the boys. The boys, ó, os garotos. O que mais que a gente pode usar, né, com the? Pessoal, basicamente tudo, tá? Então, the winter. The winter, o inverno. Qual outra estação que vocês sabem? The fall, o outono, né? Ou the autumn, tá? Então, the winter, the fall, the autumn, que a gente já falou, né? Que é a mesma coisa que o fall. The spring e the summer. Olha que legal, a gente tem aqui 4 seasons já. 4 seasons. As nossas 4 estações do ano, né? The winter, the fall, the spring, the summer. Ou no lugar do fall vai aparecer autumn, tá? Então aqui, ó, nessa estruturinha a gente consegue fazer basicamente qualquer junção, né? Com the e alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, a lousa, tá? Essa nossa lousinha que a gente está usando aqui, né? Então aqui the white board, tá? E se ela for a outra, vai ser blackboard, que é a lousa normal, né? Então que legal, a gente usa o the na frente, né? The whiteboard, the blackboard, tá? Além disso, esse the aqui pode ser usado também no plural, igual a gente falou, né? Ó, no caso dos the boys aqui, né? The girls, né? Uh, the measures, tá? As medidas. Que legal, né? Measure, medida, tá? The measures, as medidas. Eu acho que com pelo menos esses 10 minutinhos que a gente falou do the, deu para vocês entenderem como que funciona, né? Se vocês tiverem muitas dúvidas, não hesitem em deixar aqui nos comentários que na próxima aula que a gente for liberar, eu vou tentar já resolver algumas delas, né? Ou se não ficar mais para frente nas outras aulas que a gente vai resolver. Bom, a gente também não tem só os artigos definidos, tá? A gente tem também uns outros artiguinhos, né? Que é o a e o an, tá? Quer dizer aqui, ó, uma, tá? Uns e umas eu vou usar aqui para começar o some, tá? Uns, umas, algumas, tá? Alguns e algumas. Nossa, o que que eu fiz aqui? Alguns e alguns. Deixar bonitinho aqui para vocês. Algumas. Até aqui a gente vai responder daqui a pouco, mas vamos começar aqui com a e o an, tá? Que é importante a gente saber o a e o an, né? Por exemplo, se eu falar, por exemplo, the house é a casa, não é? The house, a casa. E se eu quisesse falar, por exemplo, uma casa, né? Ah, sei lá, eu tenho uma casa, né? Uma casa, né? Um ou uma, né? Que no sentido, né? Um ou uma. Então, por exemplo, uma casa. Como que eu falo uma casa, né? Eu vou colocar o a na frente no lugar do de house, né? Então, ó, a house, uma casa. Simples, 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 tá? Por exemplo, um garoto, né? De novo, a boy, um garoto. Uma garota, a girl, tá? Uma garota.
Todos esses daqui começaram com A, por quê, né? A é um ou uma. Tudo bem? Então a é um ou uma. E esse N aqui está do lado, tá? Esse N aqui ele vai ser usado em algumas situações, tá? Em que a próxima palavra ela vai começar com uma vogal. Como, por exemplo, apple, né? Por exemplo, se eu fosse falar, por exemplo, uma maçã, eu não vou falar a apple. Eu vou falar an apple, tá? Vocês podem ver que aqui está meio que ligando uma palavra com a outra, né? An apple. Se vocês forem ouvir algum áudio de algum americano falando, né? Eles vão falar assim, ó, an apple, né? Então por que é an apple? Por causa disso, né? Por causa que a gente colocou o an na frente e é para facilitar a pronúncia. Porque falar, por exemplo, a apple, você vai dar uma pausa, né? Então vai ser chato de falar. Então o que eles fizeram? Colocaram esse an aí, né? An apple, fica tudo junto, fica fácil de falar. Então lembrando, né? Pra gente usar o an, né? Vai ser usado o quê? Antes de palavra começada em vogal, né? De palavra começada em vogal. Perfeito? Só isso que vocês têm que saber hoje, tá? Então, por exemplo, and. Peraí que eu vou pegar um exercício para vocês. Eu acho que vai ficar mais perfeito aqui. Bom, pessoal, então eu tô aqui no exercise. Deixa eu só deixar aqui os cookies habilitados. Então, guides, né? Por exemplo, ó, qual que a gente coloca na frente do Apple, a gente sabendo já o que a gente sabe, né? Lembra, o when a gente coloca o quê? Na frente de palavras começadas em vogais, né? Então, Apple começa com o quê? Com uma vogal. Então, aqui, N. Tudo bem? Golden, golden, tá? Ó, golden watch, tá? Watch aqui é relógio, golden é dourado. Vocês podem ver já que o adjetivo está na frente do substantivo. Isso daqui é uma coisa que a gente vai ver logo, logo, né? Mas aqui, ó, golden, tá? Golden é com G, né? Então a gente vai colocar o quê? O A. Por quê, né? A golden watch. Porque essa palavra não começou em vogal. Car começou com consoante também, então a car. Agora, umbrella, ó, guarda-chuva, umbrella. Qual que a gente coloca? Awen. Dá uma pensada. Adivinhou certo, né? An umbrella. E o dog aqui, ó. Dogzinho começou com um D, né? Consoante. Então, a dog. House, tá? House. O H tem som de R aqui, de house, né? Então aqui, a gente vai usar o A, tá? O H em inglês, ele pode até dar umas enganadinhas no pessoal. Então, por isso que estou fazendo até essa observação, né? A gente vai colocar o A na frente do house, porque o H tem som de R, tá? Quando o H, por exemplo, não tiver som nenhum, aí a gente vai colocar o N. Vai ter um exemplo aqui, vocês vão ver. Engineer. Pessoal, an engineer, tá? E o bird aqui, ó, B. B de bird, né? A bird, né? E o hour agora? Hour, hora, né? Ó, a hour ou an hour? Pô, esse H aqui engana, né? Porque o H seria uma consoante, não é? Só que ela não tem som nenhum aqui. Então a gente vai considerar o que? O O. Então a gente vai baixar o EMA aqui, ó. An hour. Olha que maravilha, tá? An hour. Fica tudo junto, né? An hour. University, pessoal. University, né? Essas duas aqui, eu vou pular agora. Vamos pro eraser, né? Eraser. Começou com E, não foi? Então, an eraser, né? Agora aqui, pessoal, algumas palavrinhas começadas em U, elas vão ter som de U, N, 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 E, U, né? Vai ter um som esquisito, né? Aqui não deve cair na prova de vocês, então eu vou fazer uma observação bem rápida, tá? Algumas palavras começadas em U, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não vai colocar o E na frente, tá? Porque colocando o E na frente vai ficar N University, tá? A gente tá criando mais ou menos uma sílaba a mais, tá? E eles não querem criar uma sílaba a mais, então vai ficar A University, tá? Então, nesse caso aqui, ó, A University. Uniforme é a mesma coisa, tá? Uniforme e uniform, a mesma ideia, né? Ia ficar N uniform, né? Ia ficar muito estranho de falar
e também ia meio que colocar uma sílaba a mais. Então eles resolveram não fazer isso. Mais uma vez a gente vai colocar o A. Então aqui uma dica nessas palavrinhas começadas em U, tá? A maioria delas, tá? Só para deixar bem assim, bem claro para vocês, na maioria delas a gente vai colocar o A na frente, tá? Então é muito difícil ter esse tipo de exercício nessa prova, tá? De ficar assim falando, oh, tá certo o A, o N. Dificilmente vou colocar, porque é um exercício assim, que claro, tem essa pegadinha que vai pegar um pessoal bom, mas o exercício geralmente um pouquinho mais fácil, então eles acham que não vale muito a pena, tá? Eles vão focar muito mais o quê? Em você compreender o texto, tá? Mas aqui a gente sabendo já quebra um galhão, né? Bom, então, deixa eu dar uma voltada aqui, onde que eu estava, né? Só para a gente concluir então essa aula. A e N, né? Um ou uma. Sabendo disso já também é um baita do negócio, tá? Então, por exemplo, an eraser, né? Um apagador, né? Ou uma borracha, depende do uso que você for usar. Do uso que você for usar, né? Do contexto do texto, tá? Olha que legal, né? O uso que você for usar, o contexto do texto, né? O teacher tá maluco já. Mas beleza, pessoal. Então a gente sabendo disso daqui, ó. The é o a, os, o as, né? Que é um artigo definido, e tem os indefinidos, né? Um ou uma, que é o a ou an. Acabou. Pessoal, a gente viu muito mais vocabulary do que basicamente essas duas coisas, né? Que são muito simples. Outra coisa pra gente usar, né? Por exemplo, ah, mas teacher, eu tenho uns ou umas, né? Ah, eu tenho uns amigos, né? Tenho uns amigos, teacher. Será que eu consigo usar as friends, né? Uns, né? A pessoa vai lá, vai pegar o indefinido, né? Botar um S e vai achar que tá no plural. Não tá, né? Infelizmente, ia ser muito maravilhoso, né? Ou se você colocava aqui, por exemplo, a friends, né? A friends, né? Eu tenho a friends, né? Eu tenho uns amigos. Infelizmente, não se comporta igual o D, o A ou N, tá? Então a gente vai ter que substituir ele por o quê? Por some, tá? Então, uns amigos, some friends. Tudo bem? Some friends. Ah, eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui. Some, some glasses. Pronto, eu tenho alguns copos, tá? Ou eu tenho alguns óculos aqui também, não vai dar na mesma, né? É, eu tenho alguns glasses, né? De água. Tem alguns copos d'água aqui. Então, alguns, né? Alguns amigos, alguns copos d'água, né? Ah, eu tenho algumas coisas, tá? Então, algumas coisas, né? Some, de novo, né? Eu tenho umas, né? Eu tenho algumas coisas. Some things. Perfect. Então, things, coisas. Pessoal, se vocês estiverem perdendo alguma tradução de palavras, essas coisas, não deixem de pausar esse vídeo, tá? Abre o bom e velho Google Tradutor, tá? Que o Google Tradutor vai ser o seu principal aliado nessa jornada aqui da prova. Então, ó, só nessa nossa aulinha curta aqui de hoje, a gente já matou umas 3 páginas no cronograma normal, tá? De uma apostila tradicional aí de estudos, né? De 30 páginas. Então, a gente já matou um décimo. Se a gente conseguir matar um décimo por aula, tá? Ainda dar umas dicas extras para facilitar vocês a passarem nessa prova, nós vamos passar aqui, tá? Então, a gente vai ficando por aqui nessa primeira aula. A gente já aprendeu o quê? A gente já aprendeu o the. O que mais que a gente já aprendeu, pessoal? A, o, and, né? E o some. Além disso, o que a gente aprendeu também? Estrutura da prova, como ela vai se comportar, o que a gente tem que estudar. Tá? Vocês viram toda aquela lista ali de cima, a gente vai tratar assunto por assunto e a gente também já aprendeu algumas palavrinhas Word, tá? Alguma dessas palavrinhas que na próxima aula a gente vai começar já mostrando que essas words são substantivos, tá? Então, na verdade, a gente já aprendeu um pouquinho no conteúdo da próxima aula, que elas são substantivos, né? Claro que na próxima aula o que a gente vai ver, né? Próxima aula, né? Uncountable, tá? E countable. Aí também a gente vai aprender mais algumas coisinhas, né? Que vão ajudar, por exemplo, né? Algumas, né?
Não tem só o some pra gente usar. A gente pegou o some que é o mais simples. A gente vai ver, por exemplo, a few, a lot, many, much, very, tá? Tudo isso daqui a gente vai tentar tratar na próxima aula com vocês. Então, se vocês estiverem curtindo esse tipo de aula, quiserem aprender mais, quiserem se preparar mais, né? Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar a gente, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. E quem ainda quiser aprender mais coisas, aprender mais rápido, focar não só nesse, em mais concursos, tem o nosso curso completo de inglês aí na descrição. Também tem as nossas aulas em grupo. Tem uma turma começando agora em agosto, tá? Do zero. Se eu puder, se tiver muita gente querendo começar já agora com a gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma turma especial que vai começar antes, tá? Que aí já começaria a semana que vem, ou seja, vocês já vão entrar rachando no meio dessa prova, tá? Que é para entrar, para passar, tá bom? Thank you so much and I see you next class, guys.